Olá para você que está entrando agora no canal do Ministério Águios. Eu sou Oriana Costa e está começando mais um programa cristão Sala Gospel, um trabalho que é focado na anunciação do Reino de Deus e no ensino da sua justiça. E agora vamos iniciar o nosso programa com a leitura e meditação das Escrituras Bíblicas. Você pode abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 47 ao 50. Acompanhe aí comigo. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então esta aqui, minha gente, é a parábola da rede lançada ao mar, dita por Jesus aqui, no capítulo 13, onde ele conta uma série de parábolas. Antes desta aqui, ele fala de outras, que eu já falei também, já comentei aqui em programas anteriores, e aqui estou falando de mais uma delas. Então, o Senhor Jesus começa a falar, mais uma vez aqui, ensinar, mais uma vez através de parábolas, sobre o reino dos céus. Então, ele insistiu ensinando porque realmente nós devemos buscar entender esse reino. Então, através de mais essa parábola, ele mostra mais um aspecto do reino de Deus que nós devemos entender. Então, aqui o Senhor Jesus ele fala de como vai se proceder, como vai acontecer a separação daqueles que são verdadeiros cristãos, daqueles que não são verdadeiros cristãos. Então, ele começa falando aqui de uma rede que é lançada ao mar, O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Então, antes de começar a comentar essa parábola assim devidamente, eu queria lembrar vocês uma coisa. A igreja do Senhor Jesus, ela prossegue crescendo na terra, certo? Nós vemos isso desde o tempo que Jesus anunciou o reino de Deus até hoje. Vai crescendo a igreja do Senhor na terra, à medida que esse reino continua sendo anunciado, ok? Então nós sabemos que o evangelho ele já chegou praticamente no mundo inteiro. Praticamente todas as nações da terra já conhecem o evangelho, ainda que com muita perseguição, mas mesmo assim o evangelho tem chegado às nações da terra, praticamente todas, e mesmo com perseguição, a igreja continua crescendo em todo o mundo, certo? No entanto, nem todo aquele que se diz cristão é realmente um seguidor de Jesus Cristo. Então, é muito difícil, minha gente, a gente dizer que uma pessoa é ou não seguidora de Jesus, é ou não cidadã do reino de Deus só pela aparência. Não dá, tá certo? Porque muitas vezes a gente se engana com a aparência achando que a pessoa realmente é seguidora de Jesus e ela não é. Ou então a gente, pela aparência, acha, essa pessoa não é seguidora de Jesus, mas ela é. Então nós não podemos julgar as pessoas pela aparência, e Deus ele não faz isso. Deus nos julga conforme o nosso coração, porque ele vê o nosso coração. Então vai acontecer realmente uma separação dos verdadeiros cristãos daqueles que não são verdadeiros cristãos, ok? E aqui nessa parábola, o mar são todas as nações da terra. Todas as nações, todos os países que nós conhecemos, desde a antiguidade, desde que o momento em que o evangelho foi sendo pregado até agora. Então, nações que já hoje não existem mais, mas ouviram o evangelho, também conheceram a palavra de Deus, e hoje nossas nações, praticamente todos os países da terra conhecem o evangelho, certo? E quando a rede se enche nessa parábola, quer dizer que o evangelho já foi pregado no mundo todo. Chegou o momento em que a rede tem que ser tirada do mar, porque o evangelho já foi pregado, as pessoas já ouviram e não há mais espaço para que ele seja anunciado. Então, é o momento
de a rede ser retirada do mar. E aí acontece que os pescadores puxam a rede, não é? Se assentam e juntam os peixes bons em cestos e jogam fora os ruins. Então, esse momento é o momento onde Cristo vai mostrar sua face às nações. Esse é o momento em que vai haver separação entre aqueles que andam na justiça de Deus e aqueles que não andam. É o momento onde a igreja do Senhor vai ver a face do Senhor Jesus e vai subir e estar com Ele. E aqueles que não andam com Jesus, aqueles que não creram na mensagem da salvação, aqueles que não foram justificados pela fé em Jesus Cristo, vão ficar de fora do reino de Deus, ok? E aí vai se seguir um julgamento, certo? E esse julgamento vai ser feito pelo Senhor Jesus junto com a sua igreja, junto com aqueles que foram justificados pelo seu sangue, pela fé nele. E aí as pessoas que forem condenadas vão para um certo lugar que ele diz aqui: os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa fornalha ardente, meus queridos, é um lugar, ele chama aqui de fornalha ardente. Na verdade, nós vamos ver isso na íntegra quando acontecer o dia do juízo. Essa fornalha ardente é um lugar onde há sofrimento, onde há ausência de bem-estar. A pessoa não vai ter a presença de Deus, como os que estiverem dentro do seu reino vão ter. Então vai ter muito sofrimento nesse lugar. É um lugar que eu não desejo para ninguém estar nele. Então vai estar lá quem não estiver justificado. E haverá choro e ranger de dentes nesse lugar, e as pessoas não vão poder sair de lá. Entendam essa parábola, entendam que o Senhor Jesus está alertando aqui, isso não é brincadeira. Existe uma justiça operando, uma justiça que opera desde a eternidade, uma justiça que opera no reino dos céus e está aqui ativa, está atuante, e nós vamos ver o seu cumprimento completamente no dia que Jesus mostrar sua face às nações. Então esse dia está próximo. Nós que cremos no Senhor Jesus devemos perseverar, porque de agora em diante as coisas vão ficar bem mais difíceis, vão dificultar bastante, o mundo vai ficar muito aflito, muito angustiado, vai ter muita situação ruim. Então a igreja vai estar aqui exatamente para testificar ao mundo que a palavra de Deus é verdadeira até que Ele venha. Então vamos permanecer firmes na fé, crendo naquilo que está escrito, entendendo o que a palavra diz e estarmos em paz, mesmo em meio ao caos que o mundo se encontra e vai permanecer ainda durante um tempo. Então essa é a mensagem de hoje do nosso programa, de iniciação do nosso programa. E na sequência do programa de hoje, nós vamos ter a ministração da palavra com a diaconisa Juliane Silva, que ela vai tratar de um tema muito bom, muito importante, que ela vai falar sobre como nós cristãos devemos esperar, né, na palavra, onde nós devemos colocar a nossa esperança. E especialmente, não é isso? É especialmente para esses tempos difíceis que todo mundo está passando hoje. Então, é uma palavra muito importante. Vamos prestar atenção no que ela vai dizer, porque eu tenho certeza que é uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Ok? E fechando no programa de hoje, nós vamos ter um abençoado momento de louvor com a equipe Agnes Louvor. E agora vocês vão ficar com a ministração da palavra, com a pregadora, com a diaconisa Juliane Silva. Acompanhe aí. Boa noite, queridos. Eu sou Juliane Silva. E é uma honra estar aqui no programa Sala Gospel, mais uma vez, para podermos meditar na Palavra de Deus, trazer para vocês um ensinamento da Palavra. E hoje nós vamos juntos, nesta noite, meditarmos um pouco no livro de João, esse é o capítulo 14, certo? Nós vamos fazer uma leitura sequencial em alguns versículos. À medida que eu for lendo, nós vamos aqui tentando trazer uma ministração, tentando trazer uma palavra, que o Espírito Santo possa nos ajudar nesta noite. Amém? Bem, eu vou começar a leitura, né? Quem puder nos acompanhar, eu vou ler vários versículos que estão escritos aqui no livro de João, no capítulo 14. Não vou ler todo o capítulo, mas vamos ler alguns versículos que sejam importantes para a nossa meditação de hoje. Amém?
O primeiro versículo, eu vou ler para vocês, na verdade, não só o primeiro versículo agora nesse momento, vou ler o primeiro versículo, o 2 e o 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Eu vou ler também o verso 4. Diz assim: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Amém? Jesus começa no primeiro versículo dizendo aqui: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também credes em mim. Meus queridos, o que acontece no mundo hoje, na verdade, antes de entrar nessa questão que eu vou falar com os amados que estão aqui nos ouvindo nesta noite, sobre os problemas, tantos problemas que todos nós, toda a humanidade, todas as pessoas enfrentam e passam, ou em algum momento da sua vida já passaram, ou passam, ou vão enfrentar problemas. Eu gostaria de contextualizar o que é que acontecia nesse momento aqui, porque esse texto foi escrito pelo próprio Jesus. E antes de Jesus proferir essas palavras, Jesus, no capítulo 13, no capítulo anterior, a gente vai observar que Jesus ele já havia sido traído por Judas. No capítulo 13, que antecede a esse daqui, a gente vê Jesus afirmando que Pedro iria traí-lo. Então, assim, Jesus já tinha passado por algumas situações difíceis para ele, como homem que viveu aqui na terra. E ele também sabia que o tempo dele aqui na terra estava próximo, que breve ele estaria com o Pai nos céus, e também sabia tudo o que os seus discípulos ainda iam enfrentar quando ele se fosse, as perseguições por seguirem a ele, e tantas outras coisas que os discípulos ainda iam viver. Então Jesus aqui chega dizendo: olha, não se turbem, não fiquem turbados, ou seja, não se perturbem, credes em mim e credes também em Deus. E o mundo hoje, se nós olharmos para o mundo hoje, são inúmeros problemas que atingem o mundo, inúmeros. O primeiro problema de todos os problemas da humanidade, eu li certa vez em algum lugar, em alguma postagem dessas na internet, eu não lembro nem a fonte, que o primeiro grande problema da humanidade é a questão da insegurança, da violência. E aí segue por tantos e tantos outros problemas, como conflitos, guerras. A gente vive num país, aqui o Brasil, um país ocidental. Em geral, os países do Ocidente são países, podemos dizer, mais pacíficos, mas na verdade 1/3 da população vive em situação de guerra, em situação de conflitos religiosos, conflitos étnicos, conflitos por minerais, disputas de terra, ou seja, são muitos conflitos. A nossa realidade, eu digo que é uma realidade totalmente diferente do que muitas pessoas, muitos países vivem por aí. Nós vivemos uma situação, de certa forma, até privilegiada, mas não temos esse tipo de problema, mas temos outros. E existem tantos outros problemas, existe a questão da falta de emprego, e às vezes também em muitos lugares do mundo, inclusive aqui no nosso país, a questão do subemprego, empregos que não pagam tão bem, pessoas que ainda vivem do trabalho escravo, pessoas que são mal remuneradas, ganham muito pouco para sobreviver. Existe a questão das doenças, muitas coisas. A questão da ansiedade,
né? Muitas pessoas ansiosas, preocupadas, com distúrbios psicológicos, distúrbios mentais, síndrome de pânico, são tantos problemas familiares, esses atingem demais a todas as pessoas, né? Quem é que não tem um problema familiar, um problema conjugal, um problema com o filho? Então, muita coisa. Existem muitos males neste mundo que tentam, de certa forma, perturbar o coração do homem, que tenta nos perturbar, nos tirar do foco, nos tirar do nosso alvo, que é Cristo. E, inclusive, para aquelas pessoas que não confessam Jesus como seu Salvador, a situação ainda fica muito mais complicada, porque elas não têm um socorro bem presente na hora da angústia, como nós, os cristãos, temos. Então fica mais difícil ainda enfrentar esses problemas. Mas eu quero dizer para você, meu querido, nesta noite, na autoridade do Espírito Santo de Deus, né? Deus me trouxe aqui para ministrar o teu coração, seja quem você for, seja cristão ou não cristão, seja preto, seja branco, seja brasileiro ou não, você que está aí, né, nos assistindo aqui no nosso programa no Sala Gospel, Jesus, ele começa esse discurso aqui em João 14 dizendo, olha, não se turbe, não fique perturbado, não fique angustiado, credes em mim. Então Jesus começa com uma solução simples para todos os problemas. Simples, é crer nele, crer no Pai dele, crer nele e crer em Deus. É uma solução simples, mas que, no entanto, ela como é que eu posso dizer para os queridos nesta noite entender? É algo profundo de se entender, porque a fé ela é exercida pouco a pouco. Isso não é algo que acontece automaticamente. A gente vai exercendo a fé. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos exercendo. E eu disse assim, Jesus nos apresenta a solução simples, porque é fácil entender, resolver, vamos dizer assim, esclarecer o X dessa questão. Quem é o X na equação, né? Problemas e o que é que eu faço para resolver? E Jesus chega dizendo, creia em mim, creia em meu Pai. Simples, mas é algo que precisa de exercício, é algo que muitas vezes nós falhamos, porque vemos os gigantes como vimos na semana passada aqui no Sala Gospel, e isso é natural do ser humano, paralisar, ter medo, sentir falta de fé, falta de esperança, é comum. Então é algo profundo, que é exercitado, que a gente vai aperfeiçoando à medida que vamos crescendo em Cristo, certo? Aí ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, no versículo 2, como eu li, né? E se não fosse assim, eu teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, certo? E se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez. Gente, o que eu quero chamar a atenção agora nessa mensagem, que é a parte principal da mensagem de hoje, que eu quero trazer aqui para vocês, para mim, para vocês, acabei de ler aqui nesses versículos para você, que se trata da volta de Jesus. Da volta de Jesus. Muitas pessoas já ouviram falar que Jesus vai voltar, mas não dão tanta credibilidade a essa mensagem. E eu quero dizer a você, eu estou mostrando aqui, meu querido, Jesus, ele disse em sua palavra, a palavra de Deus, ela é a verdade. Aqui mesmo em João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então Jesus, ele mesmo disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu sou o único caminho, eu sou a única verdade e a única fonte de vida. Então a palavra de Deus, ela é a verdade. E aqui na palavra de Deus, o próprio Jesus disse assim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. Jesus está dizendo assim, olha, eu vou aonde? Na casa de meu pai. Né? Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar.
Aonde é que ele vai? Na casa de meu pai. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez. Gente, então virei outra vez, ele virá outra vez, ou seja, uma segunda vez, porque Jesus ele veio, ele viveu, ele operou milagres e maravilhas, ele morreu, aqui estava próximo a hora dele, ele ressuscitou, não existe corpo de Jesus lá onde ele está, onde ele foi sepultado, não existe, ele ressuscitou e hoje ele vive, como ele disse, eu vou preparar lugar. Na casa do meu pai, eu vou. Mas aí ele diz, eu virei outra vez. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, então isso aqui é verídico. Você pode dar crédito a essa palavra. Então Jesus disse, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu vou. Lá na casa do meu pai tem muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês. Vocês vão ficar aqui, não se perturbem, creiam em mim, creiam no meu pai, eu estou indo, vou preparar moradas para vocês e eu virei. Ele disse, eu virei, ou seja, no futuro, aquele futuro com certeza, né? O futuro do presente. É como a língua portuguesa nos ensina. Então ele está dizendo assim, ó, com certeza eu virei outra vez e eu quero que vocês estejam onde eu estiver. O desejo de Jesus é que nós estejamos com Ele aonde Ele estiver. Então o desejo do Senhor é que nós estejamos com Ele nos céus, quando Ele voltar outra vez. Deus quer encontrar um povo preparado para ir morar com Ele nos céus. Essa foi algo que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês aqui nesta noite, meus queridos. Não sei se essa era a palavra que você queria ouvir, mas nós precisamos divulgar, nós precisamos dizer que Jesus ele disse que vai voltar, está lá preparando o lugar e deseja que nós estejamos com Ele. E aí ele diz assim, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Jesus disse, olha, não se preocupem, porque vocês sabem para onde eu vou. E vocês conhecem o caminho. Quem é o caminho? Ele diz no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ninguém vai a Deus se não for por meio de Jesus. Ele disse, eu sou esse caminho. Certo? Porque os discípulos ficaram, mas Senhor, e que caminho é esse? Como é que nós vamos? Jesus disse, não se preocupem, vocês sabem o caminho, eu sou o caminho. Então é por meio dele, é estando nele, é crendo nele que nós vamos ao Pai, que nós vamos para essas moradas, que nós vamos para esse lugar que o Senhor está falando aqui, que é um lugar, na verdade, de paz e de descanso de todos os problemas que turbam os nossos corações, que turbam as nossas vidas. Esse é um lugar de descanso, certo? Mas na frente, eu gostaria de ler aqui mais alguns versículos que é bastante interessante. Jesus diz assim, no verso 16, né, do capítulo 14, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Então Jesus disse, olha, eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir a Deus que Ele deixe aqui outro Consolador, porque quem era o consolo deles naquele momento? Era o próprio Jesus que estava com eles, mas Jesus estava se despedindo, brevemente ele iria estar com seu pai, então ele disse, não se preocupem, porque eu vou pedir a Deus, vou pedir ao meu pai, que deixe aqui um outro Consolador com vocês, né, para que fiquem convosco para sempre. Aqui ele está dito, e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A palavra de Deus diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, o que acontece? Como Jesus é maravilhoso. Jesus, ele foi
para o lugar, estar com Deus, estar com o Pai, preparando as nossas moradas, preparando um lugar maravilhoso para a gente, um lugar de paz, um lugar de descanso, novos céus e nova terra. Jesus está preparando esse lugar. E ele disse, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou deixar aqui um outro consolador. Ou seja, pessoal, enquanto nós ainda não é chegado o momento de estarmos nos novos céus e na nova terra, nesse novo lugar que Jesus está preparando para cada um de nós, preparando para a igreja dele, para o povo dele, para aqueles que creem nele, que creem em Deus, Jesus, ele deixou aqui o Consolador, que habita dentro de nós, como a própria palavra de Deus diz, que o Espírito Santo, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, enquanto nós não vamos para esse lugar maravilhoso, esse lugar de descanso que o Senhor tem preparado, nós temos um lugar em que nós podemos ter consolo, ter descanso, uma pessoa em que nós podemos confiar, uma pessoa que nós podemos conversar e basta que nós abramos o nosso coração e deixemos o Espírito Santo de Deus fazer morada em nós, essa morada temporária, né? Enquanto nós não vamos para a nossa morada permanente, que é os céus, os novos céus e a nova terra. Então, enquanto nós não vamos para essa morada permanente, Deus deixou o Consolador, na verdade, para habitar dentro de nós, né? A igreja do Senhor, ela é essa morada provisória até a segunda vinda de Cristo. É o que eu quero dizer para você. Então é importante que você abra o seu coração, deixe Jesus habitar dentro de você, deixe que você seja templo dele, deixe você se encher de Deus, ser cheio do Espírito Santo e receba consolo, meu querido. Receba consolo nesta noite para as tuas angústias, para os teus medos, para as tuas perturbações, para aquilo que tanto te incomoda. Deixe que o Espírito Santo habite dentro de você, que ele ache morada. Que você possa ser essa morada provisória, que você possa encontrar paz e descanso enquanto ainda não vamos para esse lugar maravilhoso que Cristo foi preparar para nós, certo? No verso 18 diz assim: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus disse, olha, eu estou indo, mas não fiquem tristes, não fiquem perturbados, não fiquem angustiados, não temam, não se preocupem, eu vou, mas vou deixar um Consolador que está cuidando de vocês. Vocês não estão órfãos. Olha, meu querido, eu não sei se você teve um pai, se você conhece a figura paterna, se você é órfão, se você não tem família, se nesse momento você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo. Mas eu quero dizer para você, na autoridade do Espírito Santo de Deus, se você abrir o seu coração, deixar o Espírito Santo de Deus entrar, você não é órfão. Você tem um pai, um Consolador que se preocupa com você. Jesus disse aqui, olha só, ele disse ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Jesus disse, olha, breve eu vou, mas vocês me verão, porque eu vivo e vós vivereis. Então Jesus está dizendo, olha, eu vivo, eu tenho vida. Ele mesmo disse no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, fora de Jesus não há outra fonte de vida. Existem coisas passageiras, coisas efêmeras que passam fora de Jesus, mas em Jesus nós temos vida. Ele prometeu, nós temos vida. Ele vive, ele mesmo disse. E se vocês estiverem em mim, vocês também terão vida eterna. Isso aqui vai passar, mas quando Jesus voltar a segunda vez, que levar o seu povo, nós continuaremos na eternidade com ele. Nós precisamos acordar e pensar onde nós vamos passar a nossa eternidade, meus amados. Isso é uma coisa importante que muitas vezes não é pregado, não é dito, porque implica em quê? Implica em uma decisão minha, uma decisão sua. Decidir negar a nós mesmos,
negar a nossa carne e submeter os nossos desejos, as nossas opiniões, os nossos achismos a uma vontade que é a vontade de Deus. Jesus no Salmo 23 disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para nada lhe faltar, você precisa deixar Jesus ser o seu pastor. Você precisa se submeter ao domínio de Deus, deixar que Ele domine a sua vida. E é por isso que é tão difícil para o homem entregar a sua vida a Cristo, porque o homem ele quer dominar em todos os sentidos, ele não quer ser dominado. Mas no reino de Deus, é Deus quem nos domina, é Deus quem comanda. Então entregue o controle da tua vida a Ele e você vai receber consolo, você vai receber vida, certo? Mais na frente, Jesus diz assim no verso 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus diz aqui, olha, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, assim, o que é que acontece? Muitas pessoas dizem assim: ah, mas eu conheço, eu tenho Jesus, eu amo Jesus, eu obedeço a Jesus, eu tenho já Jesus. E muitas vezes isso não é verdade. As pessoas falam por falar, não sabem nem o que estão falando, na verdade. Me perdoem a sinceridade, mas eu preciso dizer isso. Muitas pessoas dizem que amam, que conhecem Jesus, mas não fazem o que está escrito na palavra dele, certo? E Jesus disse aqui, ó: se alguém me ama, vai guardar a minha palavra, e meu Pai vai o amar. E aí a gente vem para ele e faremos nele morada. Então, para que Jesus possa morar e habitar, o Espírito Santo de Deus possa habitar dentro de você, você precisa obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Você precisa amar a Jesus. Quando você amar a Jesus, o Pai, Deus, vai te amar e o Espírito Santo vai fazer morada em você. Mas para isso você precisa guardar as palavras de Deus. Então não adianta proferir essa frase: eu tenho Jesus no meu coração, eu amo a Deus, e não cumpre as palavras dele. Isso não é verdade. Não tem como você amar e dizer que tem Jesus e você fazer tudo o que está dito aqui. Você continua mentindo, você continua fazendo o que lhe dá na cabeça, as decisões você toma por sua própria vontade, você faz o que quer, você é invejoso, você briga com as pessoas, você não ama seu próximo, você é malicioso, você se prostitui, você é adúltero. Ou seja, não faz o que está escrito na palavra de Deus, continua mentindo, é corrupto. Então isso não adianta você dizer que você ama a Deus, que você tem Jesus e você não cumpre o que está na palavra dele. Então o Espírito Santo de Deus não pode habitar numa casa suja, numa casa que não está limpa. Porque aquela pessoa que não obedece os mandamentos do Senhor, certamente tem uma vida que vai na contramão no que está escrito na palavra. Então essa casa ela não está limpa, né? E o Espírito Santo não pode fazer morada nela. O verso 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só que coisa maravilhosa. Nós precisamos agora fazer um retorno lá com o que nós vimos no programa passado aqui, ó. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, sabe quem é que traz à nossa memória a palavra de Deus? Sabe quem é que traz à nossa memória aquelas coisas que podem nos dar esperança? Sabe quem é que traz à nossa memória as lembranças da terra farta, que a gente viu aqui na semana passada, a visão dos cachos de uva, né? A visão da esperança, a visão da terra que emana leite e mel, da fartura, de que as promessas vão ser cumpridas. Sabe o que é que traz a nossa memória? Quem traz a nossa memória é o Espírito Santo de Deus, é o Consolador. Se você não tem esse Consolador, então você
nos momentos de dificuldade, nas perturbações, nas dificuldades que nós vimos aqui, que são tantas que assolam as nossas vidas, quando você se encontrar assim, você não vai ter algo para você se ancorar. Você não vai ter, porque o Espírito Santo é quem nos traz à nossa memória o que pode nos dar esperança. Jesus mesmo disse, Ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Né? É o Espírito Santo que na hora que você estiver passando pela tristeza, ele vai dizer assim, olha, não fica triste, porque a palavra de Deus diz que na minha presença há fartura de alegrias. Quando você estiver se sentindo sozinho, Jesus disse, olha, não tenha medo, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Quando você estiver angustiado, triste, ansioso, Jesus vai dizer, olha, lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Quando você estiver desesperado, Jesus vai dizer, olha, eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. É o Espírito Santo que vai trazer à nossa memória as coisas que podem nos dar esperança. Então você precisa abrir o seu coração, deixar que esse Espírito Santo faça uma morada em você, até que... Vamos ver o que é que nos diz o verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. Aleluia. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, mais uma vez aqui, ele fala novamente, porque Jesus ele queria realmente dizer isso. Olha, eu deixo a minha paz. Vocês, diante de todos esses problemas que assolam vocês, que vão assolar vocês, que vocês vão passar, que estão passando, eu não sei. Eu quero dizer que eu deixo a minha paz com vocês. E não é a paz que o mundo dá. Não é a paz. Essa paz efêmera que o mundo tem. Uma paz que não é verdadeira. A minha paz eu deixo com vocês, certo? Não se turbe, ele diz mais uma vez, olha, não se turbem o vosso coração, nem se atemorizem. Não se turbem, Jesus estava dizendo, eu vou vir outra vez. Prestem atenção, meus queridos, Jesus vai voltar. Ele disse aqui na sua palavra. E enquanto isso não acontece, enquanto nós não vamos para esse lugar, porque essas moradas do Pai, o santuário das moradas do Altíssimo, enquanto nós não vamos para esse santuário, esse lugar de paz e descanso maravilhoso que Deus tem preparado para nós, aqui na terra passaremos por aflições, por dificuldades, mas Jesus deixou o Consolador habitando dentro de nós, porque nós somos a morada do Espírito Santo, eu e você. Então abra seu coração para Jesus, deixe Ele fazer morada, receba consolo de Deus, porque é o Espírito Santo quem vai trazer à tua memória aquilo que pode te dar esperança, como Ele mesmo disse aqui, é o Espírito Santo. E Ele disse, olha como eu li aqui no verso 19, porque eu vivo. Eu quero encerrar essa ministração. Eu não sou cantora, né? Vamos ter ainda aqui no programa Sala Gospel um louvor abençoado com o Ministério Águias, esse povo que louva maravilhosamente bem. Mas eu quero encerrar essa ministração com um trechinho de uma canção que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, as nossas vidas, estão nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que o Senhor nos abençoe e um bom programa. Você acabou de assistir aí a ministração da palavra com a diaconisa Juliane Silva, uma bênção.
Tenho certeza que Deus falou aí o coração de muita gente que está acompanhando, né, o programa Sala Gospel. Então a gente sabe que no mundo a gente tem aflições, que a gente tem sofrimentos, mas o Senhor Jesus não nos deixou órfãos, né? Ele enviou o seu Espírito para nos guiar em toda a verdade. Então nós sabemos isso pela palavra de Deus e comprovando, não é? Colocando a palavra de Deus em prática, nós sabemos pela ação do poder de Deus que a palavra de Deus é verdadeira e realmente ela cumpre. Deus é fiel e Ele realmente cuida de nós. Ele não falha no seu cuidado. A sua justiça é infalível. Então, meus queridos, nós precisamos lembrar da palavra sempre, sempre trazer a memória, sempre estar renovando o nosso entendimento com o conhecimento da verdade, para que a gente não se deixe levar pelas mentiras, pela a mentira da maldade desse mundo, né? Que vai realmente deixar as pessoas confusas e angustiadas. Então, para que a gente não se deixe levar, é necessário realmente estar lembrando o tempo todo, todos os dias, muitas vezes durante o dia, sempre que possível, lembrando da palavra de Deus que nos fortalece e que nos anima e especialmente nos dá a paz que esse mundo não pode dar. Então agora você vai ficar com um maravilhoso momento de louvor com a equipe Águios do Louvor. Acompanhe aí. Teus braços é o
estamos de volta, o nosso programa está chegando ao final e esse foi um momento maravilhoso de louvor aí que você conferiu com a equipe Águios Louvor, uma bênção. E antes de terminar o programa, eu tenho que falar do Ministério Águios, que é o idealizador do programa Sala Gospel. Então, se você quiser saber, quiser ter mais informações sobre o nosso ministério, sobre o nosso trabalho, acesse www.agios.org e lá no nosso site você vai saber como é o nosso trabalho, qual é a nossa visão, quem forma a equipe do Ministério Águios, nossa agenda e muito mais. E nas redes sociais, além daqui do YouTube, você também vai nos encontrar nos seguintes endereços. No Facebook, você nos acha no endereço www.facebook.com/agios.org e no Instagram, você nos acha no @ministério.agios, certo? E se você é líder, pastor ou pastora em uma congregação cristã e deseja a participação do Ministério Águios no seu evento, na sua igreja, é só enviar sua mensagem para nós pelo direct do Instagram ou pela nossa página do Facebook, certo? E o pastor Wendel, que está aqui do meu lado, vai entrar em contato com você, ok? O Ministério Águios trabalha com o ensino da Palavra de Deus, certo? Que pode ser acompanhado ou não do trabalho da nossa equipe de louvor, que você acabou de escutar, em cultos congregacionais, congressos, workshops e simpósios com os temas louvor e adoração, casamento, criação de filhos, família cristã, princípios básicos da fé cristã, justiça de Deus, dentre outros, ok? E o Ministério Águios tem 2 livros maravilhosos que são Amor, a verdadeira natureza de Deus, do pastor Wendel Costa, e Tempo de chorar, tempo de crescer, da pregadora Bruna, certo? E você pode comprá-los nos sites da editora Multifoco, Americana, Shoptime, Submarino, e se você desejar adquirir os livros na forma digital, você pode procurar na plataforma da Amazon, certo? Aqui em Natal, os livros estão disponíveis na livraria Gilgal, ok? E agora o nosso programa, enfim, vai terminando. E eu estou aqui com o pastor Wendel. Olá, pastor Wendel. Olá, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor aí, você que está assistindo, né, acompanhando o programa Sala Gospel. Que Deus abençoe vocês. Espero que o Senhor tenha falado grandemente aí, né, para vocês, e vamos estar aí na expectativa, né, Oriana, para o lançamento aí da primeira parte do DVD Tempo de Chorar, Tempo de Crescer, que vai ser agora no segundo domingo, né, dia 14, segundo domingo de junho. Vai ser bênção. Com certeza vai ser uma bênção, gente, e eu tenho certeza que Deus vai falar bastante aos corações, vai falar com força aí. Tenho certeza que muita gente vai ser tocado pelo poder de Deus através do testemunho desse DVD, que é complementar ao livro, né? Se você não adquiriu o livro ainda, né, pastor Wendel, da pregadora Bruna, adquira e depois o DVD, porque são complementares, certo? O DVD tem informações que o livro não tem, ok? E eu queria deixar um abraço grande para toda a equipe do Ministério Águios, o pessoal aí que a gente não está podendo mais ter aquele contato que a gente tinha antes, né? Está sendo mais virtual do que presencial, mas que Deus abençoe a equipe, as famílias que fazem parte do nosso ministério, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todos que estão participando direta e indiretamente da produção do programa Sala Gospel, que Deus abençoe todas as famílias, ok? Também abençoe a todos que estão nos acompanhando aí no YouTube, no canal, também no Facebook, no Instagram. Que Deus abençoe a vocês que estão aí prestigiando o trabalho, né, o nosso trabalho, o trabalho do Ministério Águios, e que também estão curtindo, compartilhando os nossos vídeos, certo? Sabe que quando você compartilha o nosso trabalho, você está colaborando na obra missionária na internet, né? Você está colaborando para que o reino de Deus seja anunciado com mais força na internet. Então, se você não compartilhou ainda, compartilhe o nosso trabalho, que você vai estar realmente ajudando na obra de Deus na internet. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você ficar sabendo das nossas publicações semanais e acompanhar aí o nosso trabalho, ok? E pastor Wendel, quer deixar mais alguma mensagem para o pessoal aí? Só você falou aí, se inscreva no canal. A gente tá com bastante vídeos aí. Toda semana tá saindo 3, 4 vídeos. Então tá bem ativo o canal com muitas séries, né? Temos a série aí, a nossa irmã Roliane, sobre o livro de Provérbios. Ela tá seguindo, tirando, né, versículos específicos ali, acompanhando toda a sequência do livro de Provérbios. Tá sendo bênção.
Eu tô com a série, né, retomando aí, que eu retomei ontem, né, fiz as gravações já da série Edificando a Fé, muito importante aí pra gente aprender como construir a nossa fé, né, tá sendo, já vai no, acho que no 12º vídeo, que já foi gravado, ainda não foi lançado, mas pode acompanhar aí os louvores que a gente passa aqui no Sala Gospel com exclusividade, mas depois a gente posta também no canal. Então tem muita coisa, o canal está aí para ser usado pelo Senhor Jesus para trazer glória a Ele, trazer divulgação da palavra de Deus. Então acompanha aí, como a Oriana falou, e eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Com certeza, gente. É sempre bom a gente servir o Senhor e usar os nossos talentos para anunciar o reino de Deus. E a recompensa vem do Senhor, é Ele que nos recompensa. É Ele que nos dá a paz que o mundo não pode dar. Então eu deixo aqui meu abraço a todos e até o próximo programa em nome de Jesus. Tchau. Nós celebramos essa gravidez e cuidamos dela e estava tudo super tranquilo, todos os exames, fiz todas as ultras, estava super tranquilo. E a gente jamais imaginou que aquela gravidez que estava se desenrolando de forma saudável, natural, tranquila, iria ter o desfecho que teve. E quando deu 8h30, 9 horas mais ou menos da noite, as médicas vieram me avisar que ele não estava bem. E aquele aviso eu entendi que elas já estavam querendo que eu me preparasse para a notícia pior. Saudade veio sem se convidar, veio sem pedir licença, fez chorar